Fala meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Stefan Fantini. No vídeo de hoje daremos continuidade ao projeto 33 dicas, 33 apostas quentíssimas para o concurso do IBGE. Se você perdeu os outros vídeos, fica tranquilo que ao final desse vídeo eu deixo a playlist para você conferir as outras dicas, beleza? Então bora lá, roda a vinheta! Dica de número 15. Para a dica de número 15, eu trouxe aqui para vocês os elementos do processo de comunicação. É muito importante que para sua prova você conheça esses elementos. Vem aqui comigo dar uma olhada, ó. Primeiro elemento que você precisa conhecer é o remetente. Quem que é o remetente, Stefan? O remetente, ele é o elemento responsável por dar início ao processo de comunicação. Ou seja, é a pessoa, o grupo ou a organização que tem por objetivo transmitir alguma informação através do quê? De uma mensagem codificada. Portanto, o remetente, ele inicia a comunicação através da codificação de uma ideia ou de um pensamento. Show de bola. Depois você precisa conhecer um outro elemento que é a mensagem. A mensagem é o produto físico resultante da codificação daquela ideia ou daquele pensamento. Pois temos aí um outro elemento que é o transmissor. O transmissor, ele é um meio, o processo, ou então um aparelho, um equipamento que é utilizado exatamente para codificar essa mensagem. E é aqui que ocorre, portanto, a codificação. Para que uma mensagem ela seja devidamente transmitida, ela precisa ser codificada. A codificação consiste, então, em colocar a informação de uma forma que ela possa ser devidamente recebida e compreendida pelo destinatário aqui no final do processo, ó, beleza? É a codificação que permite que essa mensagem aqui, ó, ela atravesse quem? O canal. É a codificação que permite que a mensagem atravesse o canal e chegue, então, ao receptor. O canal, por sua vez, é um meio, é a mídia escolhida pelo remetente para enviar a mensagem. Ou seja, é o meio pelo qual a mensagem flui entre o remetente e o destinatário. O receptor, por sua vez, ele é um meio, o aparelho utilizado para quê? Decodificar a mensagem. Aquela mensagem ela foi codificada pelo transmissor, agora ela é decodificada pelo receptor. Então, a decodificação, ela ocorre para que a mensagem seja devidamente compreendida. Decodificação, ela consiste em traduzir a mensagem em um significado para que ela seja compreendida pelo destinatário. Depois temos aqui, ó, o destinatário. O destinatário, ele é o elemento que recebe a mensagem. É aquela pessoa, aquela organização, ou aquele grupo a quem a mensagem é destinada, a quem a mensagem é dirigida. A gente pode dizer que o destinatário, também chamado aqui, ó, de destino, ele é o destino final da comunicação. Muito bom. Além disso, você tem que conhecer outros dois elementos da comunicação, ó. Um deles é o ruído. O ruído são fatores internos ou externos que eles podem acabar distorcendo o significado da mensagem. Ou então, eles podem provocar algum tipo de interferência nesse processo de comunicação. É importante você saber que o ruído ele pode ocorrer em qualquer etapa do processo de comunicação. Na maioria das vezes, eles decorrem das chamadas barreiras da comunicação. Vamos falar dessas barreiras daqui a pouquinho, beleza? E por fim, temos aqui o feedback, também chamado de retroação. O feedback, ele ocorre quando o destinatário da mensagem, esse cara aqui, né? Quando ele responde ao remetente, a esse cara aqui, com o objetivo de confirmar ou não confirmar o sucesso da transmissão da mensagem. Então, o grande objetivo do feedback é determinar se a compreensão da mensagem ela foi devidamente alcançada. A gente pode dizer de outra forma que o feedback ele é a reação do destinatário, beleza? Então vamos agora dar um exemplo aqui para você fixar isso daí na sua mente, para você fixar esse processo de comunicação. Vamos lá, ó. Vamos pegar nosso exemplo aqui das nossas 33 dicas aqui, das nossas 33 apostas para o concurso do IBGE. Eu, Stefan, sou quem? Sou o remetente. Eu sou esse cara aqui, o remetente, que eu dei início ao processo de comunicação com o objetivo de
de transmitir uma informação aí pra você do outro lado. Show? Então agora ficou fácil. Você que tá aí do outro lado recebendo essa mensagem é, portanto, o destinatário. É esse outro cara aqui, ó, no final aqui do processo, ó, o destinatário. Eu, remetente, você, destinatário. Então eu peguei todas as minhas ideias, todos os meus pensamentos que estavam aqui emergindo na minha cabeça e codifiquei eles em uma mensagem. Ou seja, eu transformei essas ideias e esses pensamentos em um conteúdo devidamente esquematizado, encadeado para transmitir para você, da forma como eu tô fazendo agora. Então já temos aqui, ó, a mensagem, fechou? Posteriormente, o que eu fiz? Eu codifiquei essa mensagem em um texto falado na língua portuguesa e também aqui até mesmo escrito nos slides, e utilizei o vídeo como um transmissor. Então eu efetuei o processo de codificação e utilizei o vídeo como um transmissor dessa mensagem, fechou? Então temos aqui, ó, o vídeo como o transmissor. Internet, mais especificamente o YouTube em que vocês estão assistindo esse vídeo, foi o canal escolhido por mim para transmitir essa mensagem. É através desse canal, é através da internet, do YouTube especificamente, que a mensagem que eu quero transmitir vai chegar até vocês. Contudo, para você conseguir assistir a esse vídeo, é preciso que você tenha um programa específico instalado no seu computador ou até mesmo no seu smartphone. Por exemplo, o aplicativo do YouTube, não é mesmo? Ou então você deve ter um navegador de internet para poder acessar o site do YouTube, certo? Então esse aplicativo do YouTube, no caso de quem está assistindo pelo smartphone, pelo aplicativo do YouTube, é o receptor dessa mensagem. Tá aqui, ó, o receptor. Posteriormente, você vai fazer o quê? Você irá decodificar essa mensagem que eu estou enviando para você. Para isso, você precisa o quê? Dominar a língua portuguesa. Não adianta que se eu estivesse falando em japonês e você não compreendesse a língua japonesa, você não iria conseguir decodificar essa mensagem. Então você precisa conhecer, dominar a língua portuguesa para poder decodificar essa mensagem que eu estou passando aí para você. Só assim você vai conseguir compreender o que eu estou dizendo. Show de bola? Vamos lá. Pode ser que ocorra durante esse processo de comunicação algum ruído. Por exemplo, pode ser que o site do YouTube ou o aplicativo do YouTube esteja fora do ar e você não consiga acessar esse vídeo e, portanto, não vai conseguir compreender a mensagem que eu estou enviando para você. Pode ser ainda que a sua internet caia e você não consiga acessar esse vídeo. Então, esses são tipos de ruídos que acabam interferindo negativamente no nosso processo de comunicação, não é mesmo? Por fim, temos o feedback. Esse feedback ocorre quando você aí do outro lado me envia uma mensagem dizendo que esse conteúdo aqui foi legal para você. Ocorre quando você deixa o seu like no vídeo. Falando nisso, você já deixou o like no vídeo? Se não deixou, deixa esse feedback para eu saber que você gostou desse conteúdo, para eu confirmar o sucesso da transmissão dessa mensagem. Vamos fazer o seguinte? Comenta aqui embaixo no vídeo feedback. Vai ser uma forma de eu saber que você recebeu a mensagem e uma forma de você comunicar para mim o sucesso na transmissão dessa mensagem. Combinado? Uma coisa que você tem que ficar ligado, que esse processo de comunicação aqui, ele é um que mais aparece nas provas. Contudo, ele pode aparecer de uma maneira um pouquinho diferente na sua prova. Aqui, ó, por exemplo, ao invés da questão de dizer remetente, ela pode chamar isso daqui, ó, de emissor. Além disso, não haveria aqui, nesse caso, se a banca utilizar essa nomenclatura, ao invés de transmissor, ela vai utilizar apenas aqui, ó, codificação. A codificação estaria aqui no lugar do transmissor. Da mesma forma, ocorre aqui no final. Ao invés de destinatário ou destino, a banca iria utilizar o termo receptor. Mas, Stefan, receptor já não é aquele elemento anterior? Calma, vem cá, ó. Se a banca utilizar esse termo receptor aqui para se referir ao destinatário, nesse elemento aqui, ela vai chamar apenas de decodificação. Então é nisso que você tem que ficar ligado. A banca pode utilizar os termos emissor para se referir ao remetente, à fonte. Nesse caso, ela vai estar tratando desse segundo esqueminha aí que eu desenhei para vocês. Ao invés dela chamar transmissor, aí ela vai chamar codificação, aí vai chamar canal normalmente, mensagem, feedback, ruído, tudo igual. E lá no finalzinho muda de novo. Ao invés de destinatário ou destino, aí ela vai mudar o termo e vai chamar de receptor. Receptor, que era o elemento anterior, ela vai chamar de decodificação. É uma outra maneira aí que os autores tratam e que a banca pode utilizar plenamente na sua prova. Então fica ligado para não perder esse ponto se aparecer dessa outra forma aí, beleza? Dica de número 16.
Para a dica de número 16, eu trouxe para você as principais barreiras à comunicação. As barreiras à comunicação são as causadoras dos ruídos. Ou seja, a gente pode dizer de uma outra forma que as barreiras da comunicação são as fontes dos ruídos. Elas consistem em fatores indesejados que interferem no processo de comunicação e afetam negativamente esse processo, fazendo com que a mensagem decodificada pelo destinatário seja diferente da mensagem enviada pelo remetente. Ou seja, essas barreiras da comunicação, elas distorcem o significado da mensagem, beleza? Eu separei aqui para vocês as principais delas. Vem aqui ver comigo, ó. A filtragem, ela ocorre quando o remetente, também chamado de emissor, ele manipula a informação para que ela seja vista de uma maneira mais favorável pelo destinatário. Como assim, Stefan? Pensa num garoto de 10 anos que chega pra mãe dele e fala pra mãe dele: mãe, hoje eu tirei a maior nota da sala na prova de matemática. A mãe dele vai ficar toda feliz, vai abraçar, vai dar os parabéns, vai comprar um sorvete pra ele. Show? Show. Porém, o que a mãe não sabe é que ele tirou 2 nessa prova. A prova valia 10 e ele tirou 2. De fato, foi a maior nota da sala, porque os outros colegas dele tiraram todos abaixo de 2. Tiraram 1, tiraram 0. Então a nota dele foi a maior da sala, mas ainda assim foi uma nota péssima, não é mesmo? Só que o que esse garoto fez? Ele manipulou a informação para que ela fosse vista de uma maneira mais favorável pela mãe dele. Percebeu? Então essa é a barreira à comunicação conhecida como filtragem. Além da filtragem, temos uma outra barreira chamada de percepção seletiva. A percepção seletiva ocorre quando o destinatário, ele vê e escuta seletivamente, ou seja, ele interpreta a mensagem de acordo com suas características pessoais. Pensa, por exemplo, em um indivíduo que tem uma religião X. Ele não suporta qualquer outro tipo de religião. A religião dele é aquela, X. Qualquer outro tipo de religião para ele não serve. Aí quando ele vê um discurso do Papa na televisão, por exemplo, ele começa a falar: olha lá, essas porcarias que estão sendo faladas aí na televisão, olha isso, olha aquilo. Pode ser que o Papa esteja fazendo um discurso lindo, um discurso excelente. Mas esse indivíduo que não tolera outras religiões, ele acaba vendo e ouvindo aquele discurso seletivamente, de acordo com suas características pessoais. Ele acaba percebendo seletivamente aquele discurso. É algo que ocorre, né, muito também na nossa política brasileira, né? Quando o político A fala uma coisa, a galera que é do lado B acaba tendo uma percepção seletiva em relação àquele discurso, e o oposto também. Muito bom. Esses dois aqui são os principais aí que você deve saber de cor e salteado, beleza? Além disso, eu trouxe alguns outros importantes aqui também, que costumam também aparecer nas provas, ó. Uma outra barreira é a sobrecarga de informação. É quando existe um volume muito grande de informações, fazendo com que o destinatário, ele não seja capaz de processar todas essas informações. Pensa que você saiu de férias e quando você voltou, tinham 1.400 e-mails na sua caixa lá de trabalho. Você vai conseguir processar todos esses e-mails? Você vai conseguir processar todas essas informações? Não. Certamente, algum desses e-mails podem ter uma mensagem muito importante e você vai acabar perdendo esse e-mail, vai acabar perdendo essa mensagem. Fechou? Os efeitos de status, por sua vez, eles consistem naqueles sentimentos que o indivíduo tem de se achar superior aos outros, ou então melhor ou diferente das outras pessoas. Por exemplo, o João das Neves é um jogador de futebol famoso. Então ele acha que ele é melhor do que as outras pessoas. Sendo assim, quando uma pessoa fala com ele, ele acaba não dando muita importância, não presta atenção, fica pensando em outras coisas, porque ele se acha superior àquela pessoa. Isso daí interfere negativamente no processo de comunicação. Temos aqui uma outra barreira chamada de linguagem ou semântica. A linguagem ou semântica, ela é influenciada por diversos fatores, como a idade do indivíduo, a cultura, o grau de educação, entre outros. Por exemplo, pensa um menino de 12 anos conversando com uma senhora de 92 anos. Aí o menino começa a falar um monte de gírias lá, que a molecada utiliza, e a senhora vai ficar assim, né? Não vai entender nada que o garoto tá falando. E o inverso também, a senhora vai utilizar palavras lá como chuchu beleza, supimpa e outras aí, né?
que o garoto vai ficar sem saber o que significam essas palavras e isso vai interferir aí no processo de comunicação. Então esse é um exemplo de como a idade, né, interfere e influencia na semântica. A cultura, a mesma coisa, o grau de educação e por aí vai. As diferenças culturais também são um exemplo de barreiras da comunicação. E por fim, a desatenção ou falta de preparo por parte do receptor, por parte do destinatário. Por exemplo, o remetente está tentando transmitir a mensagem e o receptor, o destinatário, está lá olhando para cima, desatento, mexendo no WhatsApp. Ou então a falta de preparo. O que seria a falta de preparo, Stefan? Pensa um professor querendo ensinar física quântica aos alunos da 2ª série, que nem sabem direito matemática. A falta de preparo desses alunos, por óbvio, né, vai interferir no processo de comunicação. Para a dica de número 17, eu trouxe conceitos importantíssimos aqui para você. Vem aqui na tela, ó. Para essa dica de número 17, eu trouxe os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade. A eficiência, ela significa fazer bem alguma coisa, ou seja, fazer alguma coisa de forma correta. Consiste, portanto, em utilizar os recursos disponíveis da melhor maneira possível. Então aqui, ó, ela está relacionada à utilização dos recursos. Está associada, portanto, à produtividade, ao desempenho, ao modo de se fazer algo. Então dizemos que a eficiência relaciona-se aos meios e tem, portanto, um foco interno. Por sua vez, a eficácia significa fazer a coisa certa, ou seja, fazer aquilo que deve ser feito para que os objetivos sejam alcançados. Está relacionada, portanto, ao atingimento dos objetivos ou das metas traçadas, independentemente dos custos envolvidos. Portanto, ó, a gente coloca aqui, ó, está relacionado ao alcance dos resultados, dos objetivos. Relaciona-se, portanto, aos fins. O foco é externo. Veja aqui, ó, foco externo. E por fim, a efetividade, ela está relacionada ao impacto, ou seja, consiste em alcançar os resultados pretendidos de forma a alterar a realidade. É alcançar, portanto, os resultados pretendidos de forma a alterar a realidade. Então, não basta atingir os objetivos. É necessário que haja transformação. É necessário que sejam gerados benefícios. Portanto, a efetividade está relacionada ao impacto causado, à geração de benefícios, transformação, relaciona-se, portanto, aos benefícios gerados e o foco é externo. Stefan, você pode dar um exemplo aí para facilitar? Com certeza, vem aqui comigo, ó. Pensa aqui comigo numa campanha de desarmamento que tem por objetivo recolher 1000 armas e para isso ela pretende utilizar 200 servidores e gastar 200 mil reais. Com isso, a campanha espera que as mortes por arma de fogo sejam reduzidas em 50%. Então, redução de 50% das mortes por arma de fogo. Esse é o objetivo da campanha. Pensa aqui comigo que a campanha ela conseguiu recolher as 1000 armas. Contudo, ela utilizou 400 servidores e gastou 400 mil reais. Nesse caso, a gente pode dizer que a campanha foi eficaz? Foi uma campanha que teve eficácia? Sim! Olha aqui, ó. Ela atingiu os objetivos propostos, ou seja, ela conseguiu recolher as 1000 armas e, portanto, foi eficaz. Foi uma campanha que teve eficácia. Contudo, foi uma campanha ineficiente. Veja bem, ó, ela gastou muito mais do que o previsto, ela gastou o dobro do que estava previsto. Portanto, a gente diz que essa campanha ela foi ineficiente. Foi uma campanha que não teve eficiência. Então joga aqui, ó, eficaz e ineficiente. Pensa agora que essa campanha ela não conseguiu recolher as 1000 armas. Ela recolheu apenas 500 armas. Ou seja, ela recolheu apenas a metade do que estava previsto. Contudo, para recolher essas 500 armas, ela utilizou apenas 20 servidores e gastou somente 20 mil reais. A gente pode dizer que essa campanha ela foi eficaz? Teve eficácia? Não, não foi uma campanha eficaz. Por quê? Porque ela não conseguiu atingir o objetivo proposto. Joga aqui então, ó, ineficaz, porque não atingiu os objetivos que foram propostos. Por outro lado, podemos dizer que foi uma campanha eficiente? Foi uma campanha que teve eficiência? Sim, teve eficiência. Por quê? Veja que ela recolheu
a metade do número de armas. Estava previsto 1000, recolheu metade, 500. Então, se a gente fosse pensar a grosso modo, ela deveria ter utilizado a metade dos servidores e a metade do dinheiro. Já que ela recolheu a metade de armas, então ela deveria ter usado 100 servidores, que era a metade do previsto, e 100 mil reais, que era a metade do previsto. Mas ela utilizou muito menos que isso. Ela utilizou 20 servidores e 20 reais. Então, proporcionalmente falando, ela gastou muito menos do que deveria. Então, foi uma campanha eficiente. Veja, a eficiência está relacionada aos meios, à utilização dos recursos. Essa campanha utilizou bem os recursos. Diferente dessa outra aqui, ó. Essa outra que gastou muito mais foi ineficiente. Ela não utilizou bem os recursos. Por outro lado, essa campanha aqui, ó, que conseguiu recolher as 1000 armas, foi eficaz. Olha aqui, ó, relacionada aos fins, ao alcance dos resultados, dos objetivos. Então foi uma campanha eficaz. Ao passo que essa outra aqui, que só recolheu 500, independentemente de ter sido eficiente, ela não foi eficaz. Legal, Stefan. Agora fala pra mim a efetividade. Vamos lá, efetividade, pensa aqui, ó, qualquer uma dessas campanhas, seja essa ou seja essa, seja a campanha da esquerda ou da direita, tanto faz. Se qualquer uma delas conseguir reduzir em 50% o número de mortes por arma de fogo, vai ser uma campanha efetiva. Por quê? Porque ela trouxe impacto, causou impacto, gerou benefícios, que é a redução no número de mortes por arma de fogo. Por outro lado, se após essas campanhas o número de mortes por arma de fogo continuar igual, se mantiver constante, essa campanha, qualquer uma delas, foi uma campanha inefetiva, não gerou impacto, não trouxe benefícios. Fechou? Bora então para nossa próxima dica. Antes da gente ir para nossa próxima dica, eu vou deixar um convite especialíssimo aqui para você. Quinta-feira agora, dia 25 de março, às 20 horas em ponto, aqui no meu canal do YouTube, vai ter a estreia do The Game, especialmente voltado para o concurso do IBGE. O The Game é um simulado interativo em que os alunos vão competindo em tempo real, vão respondendo as questões e vão acumulando pontos. Ao final de cada questão tem um ranking que vai mostrando a classificação em tempo real e ao final consagram-se os melhores colocados no ranking. Vale dizer que vai ter um prêmio especial para o primeiro colocado, e o primeiro colocado vai ganhar um prêmio especialíssimo que eu vou divulgar assim que começar o nosso game. Então venha participar gratuitamente do The Game com Stefan Fantini, quinta-feira, às 20 horas, aqui no meu canal do YouTube. E você vai testar seus conhecimentos e ainda aprender. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. O primeiro link é o link da transmissão que vai rolar agora na quinta-feira, dia 25, às 8 horas. Vamos junto! Dica de número 18. Para a dica de número 18, você tem que conhecer os tipos de controle. O controle, quanto ao nível organizacional, ele pode ser classificado em controle estratégico, tático ou operacional. O controle estratégico é aquele realizado no nível estratégico. É o controle que avalia a organização como um todo. É um controle genérico, sintético e orientado ao longo prazo. Por sua vez, o controle tático é aquele realizado no nível tático da organização. Ele tem por objetivo avaliar determinada unidade organizacional, determinado departamento. Ele é menos genérico do que o controle estratégico e mais detalhado. É orientado ao médio prazo. Por fim, temos o controle operacional, que é aquele realizado no nível operacional da organização. Ele tem por objetivo avaliar tarefas e atividades específicas. Ele é detalhado, analítico e voltado para o curto prazo. Fechou? Agora, quanto ao momento da realização do controle, o controle pode ser classificado em controle preventivo, simultâneo ou posterior. O controle preventivo, também chamado de preliminar, pré-ação, avaliação diagnóstica, controle ex ante ou até mesmo pré-controle, ele é um controle que ocorre antes da atividade ser executada. Ou seja, o controle preventivo, ele tem por objetivo identificar e prevenir a ocorrência de problemas. Ele trata-se, portanto, de um tipo de controle proativo, que ele se antecipa aos problemas, com o objetivo de evitar
que os problemas ocorram. Como as ações ainda não foram executadas, esse tipo de controle ele se baseia em quê? Na inspeção e na verificação dos insumos, né, dos recursos, das máquinas, das matérias-primas, que serão utilizados nas atividades. Depois temos o controle simultâneo, também chamado de controle concorrente, monitoramento ou então controle in itinere. Ó, vou jogar aqui, ó, in itinere. Esse tipo de controle é aquele controle que ocorre durante a execução da atividade. Ou seja, ele ocorre concomitantemente, ao mesmo tempo em que a atividade está sendo executada. As atividades elas são monitoradas e avaliadas continuamente durante a sua execução com o objetivo de corrigir possíveis problemas que eventualmente possam ocorrer durante a execução. Trata-se então de um controle reativo, ou seja, ele atua depois que o problema já ocorreu. Como as atividades já estão sendo executadas, esse tipo de controle ele tem foco no processo, fechou? Por fim, temos o controle posterior, também chamado de pós-ação, avaliação somativa, feedback, controle por retroação ou então controle ex post. Esse tipo de controle posterior é aquele que ocorre depois que a atividade já foi executada. Ele tem por objetivo então avaliar o desempenho da atividade que já foi encerrada. Como a atividade já se encerrou, o controle posterior ele busca identificar quais foram as causas que geraram aqueles problemas, quais foram as causas dos desvios, com o objetivo de corrigir essas causas. O que se busca é evitar que os mesmos problemas ocorram novamente. Ele busca então evitar que erros do passado ocorram novamente no futuro. Trata-se, portanto, de um controle que tem foco no resultado. Bora para a próxima dica. Dica de número 19. Para a dica de número 19, eu trouxe alguns modelos de tomada de decisão. Os modelos de tomada de decisão, eles são classificados em modelo racional, que é o modelo clássico, modelo da racionalidade limitada e modelo intuitivo. O modelo racional, ele parte dos seguintes pressupostos. Ele parte dos pressupostos de que o tomador de decisão, ele tem o objetivo claro. Além disso, ele parte do princípio de que o problema a ser decidido é bem diagnosticado e definido, e que as alternativas e os critérios de decisão são conhecidos e bem definidos. Esse modelo racional, ele parte do pressuposto de que o tomador de decisões, ele tem todas as informações disponíveis possíveis sobre o assunto que será decidido e que essas informações que ele tem disponíveis são claras, precisas e mensuráveis. Então, o modelo racional parte do princípio de que o tomador de decisões ele é capaz de identificar todas as opções disponíveis relevantes, todos os cursos de ação, de forma imparcial e racional, utilizando a razão. Além disso, o modelo racional ele parte do pressuposto de que o tomador de decisões ele é capaz de escolher a opção que maximiza os resultados. Então, o objetivo daqui, ó, é maximizar os resultados através de escolhas coerentes. O tomador de decisões ele busca decisões ótimas, põe aqui, ó, decisões racionais, lógicas e baseadas na razão. O modelo de racionalidade limitada, por sua vez, ele parte dos seguintes pressupostos. Para o modelo de racionalidade limitada, como o próprio nome já diz, o indivíduo ele tem uma capacidade limitada de processar as informações, né? Ele possui então uma capacidade cognitiva limitada. Um outro pressuposto do modelo de racionalidade limitada é que ele leva em consideração os desvios de percepções existentes entre diferentes indivíduos. Por exemplo, o indivíduo percebe uma situação X de uma forma, um outro indivíduo percebe essa mesma situação X de uma forma diferente. Além disso, o modelo de racionalidade limitada tem como pressuposto que as informações são insuficientes, variáveis ou imperfeitas. Além disso, um outro pressuposto desse modelo é que as situações são complexas. Então, diferentemente do modelo racional que busca maximizar os resultados e busca decisões ótimas, o modelo de racionalidade limitada, ele busca decisões apenas satisfatórias e suficientes. Coloca aqui, ó, busca decisões satisfatórias e suficientes. Por fim, temos o modelo de tomada de decisão intuitivo. Como o próprio nome já diz, né, intuitivo, intuição, trata-se do modelo de tomada de decisão menos racional entre os três. Ou seja, o indivíduo confia em sua intuição para tomar as decisões.
Trata-se, portanto, de um processo cognitivo inconsciente. O indivíduo se baseia em experiências passadas para tomar as decisões. Ele se apoia, então, em associações holísticas ou conexões difusas entre as informações divergentes. A decisão, nesse tipo de modelo de tomada de decisão, é rápida e influenciada por comportamentos afetivos. Ou seja, normalmente, esse tipo de tomada de decisão, ele envolve emoções. As emoções do indivíduo na tomada de decisão. Então temos aí esses 3 modelos de tomada de decisão. O clássico ou racional, que busca maximizar os resultados através de escolhas coerentes, né, que busca decisões ótimas, que leva em consideração que o problema é sempre bem diagnosticado, definido, que o tomador de decisões tem todas as informações disponíveis, que ele é capaz de identificar todas as opções relevantes de forma imparcial, que as informações que o tomador de decisões possui são confiáveis, precisas, mensuráveis. Depois temos o modelo de racionalidade limitada, que leva em consideração que o indivíduo tem uma capacidade limitada de processar informações, né? Uma capacidade cognitiva limitada, e portanto é impossível assimilar e compreender todos os dados necessários para maximizar os resultados da decisão. Então é um modelo que busca ali decisões satisfatórias e suficientes, e não decisões ótimas como no modelo racional. E por fim, o modelo de tomada de decisões intuitivo, né? Baseado aí na intuição do indivíduo. É importante dizer que nesse caso a intuição se refere aí a uma forma complexa de raciocínio, baseada em anos de aprendizagem, experiência do indivíduo, aquele famoso feeling do indivíduo. Trata-se, portanto, de um processo cognitivo inconsciente. Muito bom, meus amigos, vou deixar aqui no card, ó, a playlist para os outros vídeos do projeto 33 apostas, dicas matadoras para o concurso do IBGE. Além disso, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o joinha no vídeo e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Fechado? Um grande abraço e até a próxima!